aí pessoal, voltamos com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. Hoje acompanhado do outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clave Rodrigues. Nosso colaborador habitual, Rafael Ranieri. Hoje vamos falar de quadrinhos e o assunto é DC, a Nova Fronteira. Bom, Nova Fronteira, arte e roteiro do Darwin Cooke, né, que hoje é um cara bastante conhecido aí na indústria. E o interessante é que a gente bate o olho na arte do cara, a gente lembra de Bruce Timm, né? Automaticamente. E o bacana é que esse cara aí, nascido em 1962, o início dele na DC foi em 85, com uma HQ curta na DC Talent Showcase, né? Isso em 85. Aí ele pegou e voltou para o Canadá por causa de questões financeiras e tal, foi trabalhar com design. E ele retornou para os Estados Unidos, cara, no começo da década de 90, para trabalhar nos storyboards do Batman e do Superman Animated. E o Batman do futuro, ele é o animador da vinheta, né, de abertura. Ele não só é um dos artistas mais polivalentes dentro da indústria dos quadrinhos, como também, como você mencionou, é um dos mais distintos. Você imediatamente reconhece o traço do Darwin Cooke onde quer que você o veja. E ele é belo, né, cara? Sim. Ele é um traço cartunesco, mas não caricato. Ele é um traço singelo, mas ele é belo, ele é contundente, ele chama a atenção, né? É a marca dos grandes artistas. E ele tem uma característica retrô, mas não antiga. Exato. Né? Ele, de alguma forma, ele consegue deixar aquilo atual. Você vê o traço, você olha e fala, opa, um quadrinho antigo e tal, mas você começa a ler, você vê como aquilo é atual. Um clássico sem ser datado. Exato, né? É um charme e... Charmoso, é uma boa palavra, charme, charmoso. É o Art Deco revisitado como era no Batman Animated, né? Também. A gente falou aí do clássico revisitado, clássico moderno. Você vê que o amor do cara é justamente por isso, né? Por esse heroísmo mais retrô. Não é por acaso que a Nova Fronteira, ela é uma história alternativa com a proposta de fechar um buraco que nem existe na cabeça dos leitores, né? Porque eles entendem que a transição da Era de Ouro para a Era de Prata é simplesmente, não, acabou uma fase, começa outra e acabou, né? Mas aqui ele tem uma ideia tão peculiar, que é fazer fechar esse buraco, né? Fazer essa ponte da Era de Ouro para a Era de Prata, como se esses personagens tivessem passado por uma continuidade e mais ainda, né? Eles estiveram sujeitos a todos os problemas que os Estados Unidos passaram nessa transição de, sei lá, era do Baby Boom e todos os problemas que se seguiram depois, né? Então, macartismo, direitos civis, caça às bruxas. Para quem não leu, como o Daniel falou, uma história alternativa e mostra o início, quer dizer, mostra não porque isso aí já é bem pro final, né? Mas que não é uma história da Liga da Justiça, só que antes de serem uma liga, né? É uma história de origem de vários personagens da Era de Prata, os personagens da Era de Ouro já estão lá. Eu diria que a Nova Fronteira é uma história sobre a Era de Prata. Muito mais do que sobre algum personagem específico, é sobre a Era de Prata. Por isso mesmo que ela não tem exatamente um protagonista, né? Então, assim, você vê essa história não pela visão de um personagem, de um protagonista, você vê de vários, né? A Nova Fronteira, ela também preenche esse buraco de um jeito muito interessante, porque ela trabalha uma questão conceitual importante, que até o final da Segunda Guerra Mundial, os super-heróis, eles não é só que eles significavam alguma coisa, eles tinham um objetivo assim, explícito, que era representar alguma coisa durante a guerra, né? Os valores americanos. Tanto é que o Superman, na sua origem, era aquela coisa da defesa dos valores americanos, da verdade, da justiça, tudo que ele representava dentro daquilo. Quando a Segunda Guerra acaba, de fato, na nossa história dos quadrinhos, eles perdem o sentido. E não é à toa que o mercado dos quadrinhos de super-herói passa por uma crise naquele período, porque as pessoas não viam mais sentido naquilo. E o Cooke, no quadrinho, na Nova Fronteira, ele trabalha isso retomando um tema que é recorrente em vários momentos da história dos quadrinhos até aqui, que é, nós precisamos dos super-heróis? E se nós precisamos, por que nós precisamos dele?
E se nós precisamos deles, o que eles representam para nós? Então esses questionamentos bem simplesinhos, mas que são muito importantes, ele faz trabalhando essa linha temporal conceitualmente. Essa questão do macartismo que você colocou, da busca dos direitos civis, é uma coisa típica do período no qual a Era de Prata se inseriu, que eram valores completamente distintos, diferentes daqueles que existiam na Segunda Guerra. O macartismo, por exemplo, que foi uma crise de paranoia e de opressão das liberdades civis dos americanos, era algo impensável quando os Estados Unidos eram o bastião da democracia durante a Segunda Guerra. Então, os heróis também precisam se adaptar a esse novo mundo, a essas novas necessidades. E o Cook, o quadrinho ele é de 2004, ele faz esse trabalho de interpretação histórica de uma maneira muito sutil e muito bonita, né? E isso que é bacana, porque quando a gente começa a ler o quadrinho, os personagens da Era de Ouro já estão estabelecidos, Mulher Maravilha, Super-Homem e tal, e os Era de Prata estão vindo, e assim, eles muito mais humanizados, né? A gente tem aquela visão da DC, o panteão, né, dos deuses e tal, e querendo ou não, isso daí não deixa de ser verdade. Mas aqui a gente vê o ser humano normal ganhando esses poderes e a decisão do que vai fazer com esses poderes, né? Na presença de deuses já estabelecidos. E, inteligentemente, o Darwin Cook retira esses deuses e deixa para resolver a situação final aqueles mais humanos. O que ele está contando aqui, pelo menos na minha forma de ver, é um pouco a história dos Estados Unidos, alegorizada, né? Nem sei se existe esse termo, né? Alegorizada aí para dentro de uma história de super-heróis, né? Que o desinteresse da vida real que os super-heróis sofreram até entrar na Era de Prata é a perseguição que os super-seres sofrem aqui pelo governo e a sua consequente reprovação pelo público, né? E o conflito que eles sentem é muito forte e tem a ver com essa questão dos valores que eles precisam encontrar para representar nessa nova era. Esse processo de humanização que o Guga estava falando, eu acho que tem uma cena que condensa tudo isso que a gente está falando muito bem, que é aquela cena em que a Mulher Maravilha vai até a Coreia e ela encontra aquele grupo de estupradores, ela faz um arregaço e o Superman vira para ela e fala: por que você fez isso? Isso era realmente necessário? Fala: não é isso que nós representamos, não é isso que nós somos, sabe? Aquele discurso do herói clássico. E a Mulher Maravilha contesta isso, ela fala: olha o que eles fizeram. Você acha que existe lei? Você acha que existe moral aqui? Esses caras precisam receber essa lição, esses caras precisam receber isso, ou eles vão continuar fazendo. É mais ou menos como se ela estivesse dizendo para ele, fala: Superman, para. Aquele idealismo maniqueísta que a gente vivia até um tempo atrás, acabou. É um outro mundo. Novas soluções são necessárias para novos problemas. Se você continuar se comportando daquela forma, você acaba se tornando exatamente o que você já é, obsoleto, anacrônico, né? O caso do Superman na Nova Fronteira, ele é interessante, aliás, o pessoal gosta de malhar o Superman, né? Brincadeira, só porque é um dos meus favoritos, mas porque ele realmente representa valores que, no mundo em que nós vivemos, mesmo no período em que ele é representado, ele já não servia. Porque era um herói idealista, aquele que fazia o certo a todo custo. Mesmo sendo o mais poderoso, mesmo sendo aquele que poderia mudar o curso de todas as coisas quase que sozinho, ele é exatamente aquele que menos se manifesta, porque ele acha que ele tem que fazer tudo da maneira correta. E enquanto ele acha que ele tem que fazer tudo certo, o mundo cai no caos e na violência. Né? Se bem que aqui a visão preferida do Frank Miller está manifestada aqui, né? Sim. Eles continuaram, os mais poderosos continuaram em atividade, mas sancionados pelo governo, né? Então a história também não se preocupa em mostrar alguma coisa condenável que ele possa ter feito, né? Mas de alguma forma fica implícito. Fica em suspenso, né? Fica. Pra galera que não leu ainda, não é um quadrinho de ação, né? Tipo, é Liga da Justiça, tal, mas você não tem ação. A ação ela vai ter no último quarto, né? Em compensação, o Darwin Cook ele gasta um bom tempo nessa ação final, né? Ele Sim. segura tudo para que ele soltar e inclusive soltar até o nascimento dos próprios heróis, né? O Lanterna Verde, inclusive, isso eu acho uma coisa muito impressionante.
Porque normalmente quando você vai pegar um quadrinho, principalmente edições mensais, né, é aquela coisa bem frenética e tal. Agora aqui ele segura tanto e quando ele solta é uma recompensa que a parte do Lanterna Verde para mim é a mais sensacional de todas, quando ele assume a alcunha de Lanterna Verde, o anel. Primeiro que a arte naquele momento tá E o Darwin Cook incrível. assume seu lado Jack Kirby também, né? Exato, É verdade, exato. Agora falando do vilão, entre aspas, né, que é aquela ilha viva, orgânica, né? É interessante que os vilões que são marcantes, né, eles têm uma personalidade muito ímpar, né? Tipo, Coringa, Lex Luthor, né, enfim. Agora aqui o vilão é uma ilha orgânica, tal, né? A princípio é uma ideia ingênua, né? Tipo, pode até parecer boba. O próprio Darwin Cook fala, essa ideia é boba, tal. Só que ele também fala, mas se a história te encantou desde o começo, isso daí não vai ser o problema. E eu acho genial esse, de novo, vilão entre aspas, porque ele, na verdade, não é para ele representar um mal, não é para representar algo, um transtorno psicológico, não. Ele é simplesmente um problema. Sim. Apenas, né? Por isso mesmo que ele é até amorfo, coisa assim. Ele é um problema. E ele é unicamente uma justificativa para todo mundo se unir, né? Entretanto, a história não é sobre um vilão, a história é sobre união. Isso. Né? Então, eu acho que funciona tão bem, e dá uma liberdade artística para ele trabalhar, que você vê, você vai, desenha o Coringa, a gente vai desenhar lá aquele topete, aquele sorriso marcante, desenha o Lex Luthor, daí desenha o topo, né? Mas aqui a gente não consegue desenhar o centro. Entretanto, a gente consegue ficar na cabeça os momentos dos heróis Sim. enfrentando. Então, o Flash percorrendo todo ele com a máquina do Palmer, o próprio John Jones se transformando naquela figura que a gente reconhece bem e transpondo no corpo dos animais. Enfim, eu acho que o lance do vilão em si não ter uma personalidade e não ter uma forma física bem definida dá total liberdade para a gente contemplar o momento do heroísmo. Isso fica muito bem representado na escolha do título e o que ele significa, porque, para o amigo espectador que não sabe, A Nova Fronteira é o título de um discurso muito conhecido do presidente Kennedy, aquele que foi posteriormente assassinado. E ele tinha um significado muito profundo para os americanos, porque nos anos 60 eles se viam, de fato, na história real, diante de um novo momento histórico e que as pessoas não sabiam o que viria pela frente, né? Ao contrário daquilo que você mencionou, daquela esperança que existia no final da Segunda Guerra, que todo mundo tinha certeza de que os Estados Unidos finalmente tinham alcançado o seu potencial utópico, no início dos anos 60 e na continuidade dele, as pessoas começaram a perder aquela esperança e elas não tinham um vislumbre do que seria o futuro diante daquele momento de Guerra Fria, o conflito com a União Soviética e o poderio que ela tinha atingido. E o fato de não haver um vilão, e sim um problema, como você disse, um desafio que une os heróis, representa esse momento. Nas palavras do próprio Kennedy no discurso, nós nos vemos aqui no limiar dessa nova fronteira. Quando os heróis estão unidos para enfrentar aquele problema, eles se veem diante do limiar dessa nova fronteira, em que eles estão unidos para juntos vencer aquele desafio e contemplar o futuro depois daquilo. Essa nova fronteira é interessante porque no discurso do próprio Kennedy, ele não está preocupado em falar sobre questões somente, por exemplo, econômicas, como você esperaria de um presidente americano, mas ele fala sobre os desafios da ciência, ele fala sobre os desafios do conhecimento, o que o homem vai descobrir no futuro e o que aquilo vai significar para ele. Então, quando o Darwin Cook ele batiza essa HQ de A Nova Fronteira, ele não está falando só do que os heróis vão enfrentar daqui para frente, mas o que eles vão significar, do que eles vão trazer de conhecimento, do que é simbólico para nós, através do que eles vão combater, do que eles vão fazer, do que eles vão salvar, e por aí vai. Então, é interessante notar que essa nova fronteira, apesar do quadrinho quase todo, eles estarem enfrentando essa coisa do pessimismo, né, em alguns momentos, até niilismo de alguns personagens, é na verdade uma história sobre esperança.
sobre as possibilidades que o futuro oferece na figura desses novos personagens dessa nova geração e aquilo que a velha geração traz de conhecimento para agregar aos desafios que eles vão enfrentar. Eu acho também muito bacana a gente lembrar que não é simplesmente, tudo bem, no seu conceito, no seu cerne, ele é uma história de super-heróis, mas também é uma história sobre super-heróis, né? Então, é isso que às vezes pode não interessar para alguém que, sei lá, chegou agora aí no universo DC e tal, vai ser um pouquinho difícil entender essas jogadas. Mas vamos lá, a gente tenta explicar da seguinte forma. Conforme a gente falou, ele tenta seguir a linha da transição da Era de Ouro para a Era de Prata, mas não simplesmente isso. Ele pega um monte de personagens que eram completamente descolados, dentro da própria DC eles eram completamente descolados da cronologia. Desafiadores do Desconhecido, né? Os Demônios do Mar aparecem ali um pouquinho, mas eles estão interagindo com o resto do universo. Os Falcões Negros, né? Slam Bradley, que era um detetive criado pelo Siegel e Shuster em 37, que já tinha aparecido na história da Mulher Gato, né? Sim, o julgamento sim. da Mulher Gato. E enfim, no meio de tudo isso, cara, a gente tem a mescla da vida real, né? Aquela parte, uma parte que eu acho fascinante, é a parte que o Flash invade o programa de TV para anunciar que ele vai se aposentar porque ele não aguenta mais a perseguição. E qual é a última frase dele, cara? Boa noite, boa sorte. Ah, tá. Que é a frase do Edward Murrow. Sim, sim. Que inclusive, para quem se interessar mais por esse assunto, tem o filme do George Clooney, né, que se chama Boa Noite, Boa Sorte. Ele é fantástico assim para sacar um pouco o que o país passava. E, caras, no meio de tudo isso, desses saltos temporais que ele vai indicando para você cada ano, de cada coisa que está acontecendo, ele consegue encaixar dentro dessa história o ano exato da primeira aparição desses personagens, né? Não de todos, tá? A gente tem Tem algumas liberdades. Sim, sim. A gente tinha passado aí rapidinho pela ameaça, né, do centro, né? Anteriormente aí no meio do programa, né? Lovecraftiano, né? Total. A gente nem... É verdade. Lovecraft com toques de 2001, né? E aí a gente puxa a partir daí, e desculpa dar spoiler, mas essa não é uma história que dependa de grandes pontos de virada, então eu vou me sentir à vontade para falar que a última cena é a primeira aventura da Liga da Justiça, né? Contra o Starro, o Conquistador Estelar, tá? Aquela coisa horrorosa. Quem editou essa história foi Júlio Schwartz, que foi agente do Lovecraft. E inclusive já consta, fizeram uma compilação das histórias, aparições Lovecraftianas nos quadrinhos, né? Essa é uma delas. Histórias do Gardner Fox, da Sociedade da Justiça, parece que estão ali no meio, mas eles citaram mais propriamente essa primeira aventura da Liga por causa do Júlio Schwartz, que vendeu Nas Montanhas da Loucura, cara. Legal. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre DC, A Nova Fronteira. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe, mande uma mensagem para nós pro natela@formigaelétrica.com.br. Procure a gente também no Facebook, no Twitter, no Google+, no Instagram. E não esqueça também de ouvir nosso podcast, que vai ao ar todas as segundas-feiras, e todos esses links, tanto das redes sociais como do podcast, você encontra aqui na descrição do vídeo. E a gente se despede aqui. Gustavo Clive, Rafael Ranieri. E é isso.